Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E vamos para a 32ª lição, a última dos nossos encontros sobre as obras de André Luiz. Encerra-se aqui. É a segunda parte do livro E a Vida Continua. Muito bem, repetindo o que nós sempre estamos repetindo, é importante que se diga, nós não estamos com esse estudo, com esse objetivo de fazer com que você não leia os livros de André Luiz, muito pelo contrário. A ideia de fazer esses pequenos spoilers sobre os livros de André Luiz é dar a todos uma motivação. Puxa, esse livro tem um assunto interessante, ele falou rapidamente um pouquinho ali, mas despertou minha curiosidade, eu vou ler o livro. Com absoluta certeza, se você ler a obra toda de André Luiz, desde o livro Nosso Lar até o livro A Vida Continua, você vai perceber que coisa maravilhosa que é esse trabalho desse espírito. É simplesmente maravilhoso. Por isso que então vamos estudar André Luiz e entender um pouquinho dessa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual próximo de nós. As altas esferas espirituais nos livros é pouco abordado. Até porque esse acesso é complicado. Não é para mim, não é para... não sei se o André Luiz hoje em dia talvez ele já tenha acesso a essas esferas mais altas. Mas o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é fazer com que nós tenhamos consciência, que a gente acorde para a realidade da vida espiritual. De que a vida não é só isso que nós estamos vivenciando. Isso aqui é um educandário. Isso aqui é uma oportunidade. Que vamos viver a vida com toda a sua plenitude. Sabe? Nós vamos passear, nós vamos namorar, nós vamos trabalhar, comer, beber, viver a vida. Mas dentro de fatores éticos equilibrados. Porque esse é o processo de evolução. E se a dor bate à nossa porta, ou é uma lição, ou é uma expiação, ou é uma prova para ver até onde nós temos, até onde nós vamos com a nossa resistência perante as dificuldades. A vida é maravilhosa, mas nós temos que fazer o possível para mantê-la ela sempre maravilhosa. Esse é nosso estudo, para quem não viu a primeira parte do livro, ele vai falar sobre dois personagens, a Evelina e o Ernesto, que aparentemente na primeira parte do livro aparece que não tem nenhuma relação entre eles. Os dois não sabem que estão desencarnados, a Evelina passou por uma cirurgia, desencarnou, Caio, seu marido, assistiu ela, e o Caio tem uma amante. Mas ele tratou dela direitinho, mas ele tem uma amante. Olha só as relações humanas como são. E aí, depois de um tempo, a Evelina e o Ernesto acordam na espiritualidade e falam, puxa vida, nós desencarnamos. E começa todo um processo de aprendizado, de encontros, de ver o passado de cada um, as coisas que aconteceram. Muito bem. Nessa segunda parte do livro, nós vamos começar a aprofundar um pouco mais. O autor, o André Luiz, fala que a telepatia é a linguagem usada na espiritualidade. Então nós conversamos de forma telepática. E com essa telepatia, a Evelina, na primeira parte, nós dissemos que ela se sentia culpada com o suicídio de seu namorado, um ex-namorado que ela teve. E esse ex-namorado tenta envolvê-la, ele ainda está totalmente perturbado, ainda pelo processo do suicídio. E ele tenta envolver ela e no livro mostra que ela consegue reagir e não se deixar envolver. Nesse mesmo momento, o nosso autor, o André Luiz, fala uma coisa interessante. Se fala muito que na espiritualidade tem hospitais, realmente. Que na espiritualidade tem tratamento, realmente. Mas na espiritualidade tem mais. Por exemplo, escolas, colégios, sim, existem centros de estudo
centro de aprendizagem básica, mediana, avançada, muito avançada. Como tem aqui na Terra, tem na espiritualidade, mas não com o objetivo de desenvolver uma profissão. Não, claro que não, mas com o objetivo de aprimoramento espiritual, de preparação para uma nova reencarnação. Que a pessoa às vezes vem com uma missão, não vou falar missão, porque missão é uma coisa muito forte, né? Vem com uma tarefa a ser executada. Aí ele vai entrar num momento do livro em que ele vai mostrar para a gente o quanto é sagrado a família, o casamento, as relações homem e mulher, como isso é muito importante. Ele traça todo um contexto. Aí acontece um problema. A Evelina é convidada, é permitida ela visitar o ex-marido, a família que ficou aqui na Terra, e o Ernesto também. E para surpresa de todos, a amante do Caio é exatamente a filha do Ernesto. Aí se vira, começa a entender por que o plano espiritual aproximou essas duas pessoas. Que tudo na nossa vida existe motivos. Eu sei que tem pessoas que não gostam disso, mas no Espiritismo fica muito claro para a gente. Tudo tem uma razão de ser. Onde você trabalha, o local onde você convive, o grupo social que você está, tudo tem um motivo de acontecer por relações de vidas passadas, por compromissos, por aprendizados. E aí é muito interessante, porque ele vai explicar sobre esses compromissos que se formam entre nós. E olha que coisa interessante. Agora, a Evelina sabe que seu marido tem amante, que até então ela não sabia. E que essa amante é a filha do Ernesto. Olha que coisa doida. No livro, daqui a pouco, no livro vai falar que é para... a espiritualidade vai conduzir a coisa de tal jeito que o Caio casa com a filha do Ernesto. Outra coisa que vai explicar nesse livro também, sobre os quadros obsessivos. Bom, não nesse livro, né? Em todos os livros do André Luiz, ele fala desse problema gravíssimo chamado obsessão. A gente não quer admitir, mas todos nós temos obsessão. Todos nós temos um pouquinho, um pocão, menos, mais, mas todos nós sofremos obsessão. Quando você fala, não, eu não tenho obsessão, aí que tá muito claro que tem mesmo. Sabe aquele cara que fala, eu egoísta? Não, eu não sou egoísta. É porque ele é bem egoísta. Eu sou muito paciente. É porque não é paciente coisa nenhuma. A Joana explica esse comportamento nosso, né? Pois é. Então, eu estou lendo ali, no meu resuminho, para poder conversar com vocês, o problema da obsessão, ele vai também conversar muito nesse livro. Muito. Nesse capítulo, agora, capítulo 20 a 22, trata, já que ele começou a tratar da relação do casamento, da vida a dois, ele vai trabalhar a responsabilidade dos pais perante os filhos, que é um momento na vida em que nós somos responsáveis pelos nossos filhos e deveremos, muitos sucumbem, mas deveremos dar aos nossos filhos a educação, principalmente a educação ética, a educação moral, a educação do equilíbrio, dos atos construtivos para com a vida. O filho vai decidir o que ele vai trabalhar, o que ele vai estudar, mas nós temos, enquanto, de pequeno que se desentorta o pepino, né? Então é nesse momento que esse espírito que foi entregue às nossas mãos, que a gente faça o melhor. Como pai, às vezes o pai fala, puxa vida, eu acertei ali, acolá, mas eu errei ali e ali. Claro, não somos perfeitos, mas temos que, o autor espiritual procurou nos lembrar dessa nossa responsabilidade. E um momento interessante aí acontece algumas coisas, o autor informa o que o mar representa para nós. O mar, o oceano, a praia lá, todo mundo gosta de ir para a praia. Sim, porque a energia que o mar traz para nós é muito grande. Feliz daquele que consegue assimilar essa energia. Então ele fala, o mar é fonte de emanações nutrientes,
a desencarnados enfermos. Claro, aos encarnados, sem a menor dúvida. Mas é muito interessante que os desencarnados enfermos são levados próximo ao mar, que vai lhe fazer muito bem. Nesse capítulo também vai informar um médium com problema de obsessão. E aí o André Luiz vai dar algumas advertências para os médiums, principalmente o médium psicógrafo, o médium psicofônico, a responsabilidade que nós precisamos ter ao falar, ao passar alguma informação. Temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu vou contar um caso verdadeiro que aconteceu numa casa espiritual onde eu trabalho. A moça foi dar passe na pessoa, a pessoa estava sentada, e a moça sentiu alguma coisa e falou: ai, do lado da senhora tem uma senhora muito idosa. Uma senhora muito idosa do meu lado? É. A mulher começou a chorar desesperada e ninguém entendeu nada. O que aconteceu? O que aconteceu? A moça falou: eu vim aqui tomar passe, eu deixei minha mãe em casa, na cama, ela está muito doente, mas eu precisava vir tomar passe para mim e para ela. Nossa, a senhora acabou de falar, significa que minha mãe desencarnou. E a mãe dela não tinha desencarnado coisa nenhuma, ela voltou correndo para casa e a mãe estava lá. Então, tem médiuns que gostam, desculpe o que eu vou falar agora, mas isso tem muito no espiritismo, muito. Médium que gosta de aparecer. Então gosta de falar coisas que impressiona. Não, eu estou vendo do seu lado um espírito que vai falar. Tomem cuidado com essas colocações, tomem muito cuidado. A pessoa que está na tua frente sabe que você é médium e você é uma pessoa especial para ela. O que você falar, ela vai acreditar muitas vezes, porque ela está precisando. O céu é amarelo, ela vai acreditar, mesmo que ela olhe e veja que é azul, ela vai falar: não, mas o médium falou que é amarelo, então é amarelo. Então o André Luiz vai dar um puxão de orelha nesses médiums. Mediunidade não é uma ferramenta para engrandecimento social. Mediunidade é um trabalho de caridade para com as pessoas. Bom, nesse capítulo, ele vai trabalhar agora um contexto do quanto nós precisamos fazer introspecção, autoexame, balanço de nossa vida. É o tema finalzinho do livro. Enquanto encarnados, vamos ver o que já se passou na nossa vida, que caminho nós vamos tomar agora. As mudanças não são coisas fáceis. Ah, mas eu era assim, deixei de ser. Que bom, e tomara que seja verdade. Porque não é fácil mudar, mas nós temos que mudar. Mudar o quê? As nossas sombras, como nos ensina Joana de Ângeles, lá no profundo do nosso inconsciente, que o Jung chamava de inconsciente coletivo e a Joana chama de inconsciente profundo. Lá nas profundezas desse inconsciente, nós temos as nossas sombras, que são coisas que a gente não quer que o mundo saiba. Às vezes não é coisa errada. Às vezes sei lá, eu não quero que ninguém saiba que eu sou tímido. Então eu não vou jogar isso para fora, eu tenho que fingir que não sou tímido. Então, eu crio um aspecto para esconder. Estou pegando uma coisa leve, mas podemos ter coisas pesadas. E essas sombras precisam ser trabalhadas. Primeira coisa é reconhecer que eu tenho uma sombra. E a partir daí eu vou trabalhar. Isso é evolução. Esse trabalho demonstra humildade. Bom, tudo isso faz parte de um contexto de melhoria interior. Essa melhoria interior vai fazendo você, nós ficarmos mais tranquilos e vamos criando dentro de nós uma paz, que é aquela paz que Jesus disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo, não, é uma paz conquistada por todos nós. Bom, e o livro vai chegando ao final. Ele vai dizer para nós que antes de reencarnar, o espírito é trazido ao futuro lar para se harmonizar com esse futuro lar, né? Então, nesse último capítulo, capítulo 26, ele faz uma análise profunda do casamento, criação dos filhos, responsabilidade, onde a maioria de nós perde um pouco, né? Peca, vamos usar essa palavra, mas não é o fim do mundo. Algumas coisas fizemos, alguma coisa deixamos de fazer,
E nós temos que seguir em frente, corrigindo aquilo que é possível corrigir, criando novas oportunidades de trabalho edificante, de caridade, de amor. Fazer o melhor de nós, porque um dia virá, sem a menor dúvida, dia virá que nós vamos deixar esse mundo. E vamos acordar como acordou Evelina, Ernesto e tantos outros, milhões e milhões e milhões e milhões de criaturas, pois milhões de criaturas por dia desencarnam. Milhões de criaturas por dia reencarnam. O ciclo da vida é magnífico. E não vamos esquecer, nós estamos num processo de renovação planetária. Muitos, mas muitos dos espíritos que estão desencarnando não vão reencarnar mais aqui. Aquele que soube aproveitar, não que virou santo, nada disso, mas ele soube aproveitar, ele fez o melhor dele. Ele errou, ele pisou no tomate, ele acertou. E a espiritualidade percebe que ele ou ela, não importa, é uma criatura que tem condições de voltar, vai continuar voltando para cá. Há aqueles que não têm condições. Ainda o ódio, o rancor, a maldade faz parte do seu perfil. Ele ainda é aquela pessoa que quer se aproveitar dos outros, aquela coisa toda que nós estamos acostumados a ver no dia a dia na vida. E esses espíritos não podem mais voltar para cá, porque o planeta está mudando. Essa mudança está acontecendo, a gente está percebendo a revolta que tem nas mídias sociais, nas televisões. Essas pessoas que estão revoltadas, que querem destruir tudo, querem fazer muita maldade, é inconsciente que estão fazendo isso, mas eles estão sendo dirigidos por espíritos problemáticos para não deixar que o planeta evolua. Vai ficar como está, mas não vai. Porque muito, muito, muito acima de todos nós existem os prepostos de Jesus, os espíritos de muita luz, que tem tudo muito bem planejado e as coisas vão seguir o seu rumo. Sim, o planeta será um planeta de regeneração, onde ainda teremos dor, ainda teremos choro, ainda teremos problemas, mas não no nível que tem hoje. E esse planeta de regeneração também vai melhorando até chegar a um patamar de um planeta muito, muito, muito melhor. E isso é uma conquista de cada um de nós. Uma conquista que Deus, nosso Pai, espera que a gente obtenha. E como que eu faço para obter isso? Você vai ver Jesus, entender Jesus. Disse ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a figura de Jesus, mas o que ele representa, o que ele nos traz. Essa obra de André Luiz maravilhosa, essa obra magnífica de André Luiz, vai mostrar o tempo inteiro para nós que somos responsáveis por nós mesmos. E talvez falando 1, 2, 3, 10, 50 mil vezes sobre as nossas mudanças, a gente mude. A gente modifique o nosso comportamento. No passado, para você provar que você era cristão, você era jogado aos leões nos circos, você era crucificado, era um monte de coisa assim. Nos dias de hoje, para que nós possamos provar para nós mesmos, para a espiritualidade, que somos seres que estamos procurando evoluir, o que está sendo pedido para a espiritualidade não é mais isso. É uma coisa muito mais difícil, que é a nossa mudança interior. Transformarmos em pessoas de paz, de alegria, de fraternidade, de amor verdadeiro, de muito trabalho. É isso aí, pessoal. André Luiz coloca aqui no finalzinho uma frase dizendo: a vida é aquilo que você deseja diariamente. Vamos refletir nisso. E assim terminamos. Até nosso próximo encontro. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.